Pai do Senhor, meus irmãos, por gentileza, coloque sobre seus pés, em reverência a esta palavra. Nós vamos fazer uma leitura. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Bispo Aides, pastor Samuel, ao pastor Enoque, pastor Lucas, pastor Edmilson, estendendo minha gratidão a Deus pela vida de nossos pastores que estão também ali em nossa retaguarda. Gratidão a Deus por estar aqui, cultuando a Deus com os irmãos. Capítulo 25, verso 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se prepararam e levantaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as vossas lâmpadas estão se acabando. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que vos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. Tendo elas ido comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Amém? Se sente adorando a Deus. O texto é mais longo, mas é sabido de todos. A parábola das virgens é o final do discurso de Jesus, começado no monte. As suas mensagens consistiam nesse grande método próprio e peculiar de Cristo, que são parábolas. A palavra parábola, ela significa lançar perto de algo ou de alguma coisa. E era a palavra pregada por Cristo que era lançada aos corações. No capítulo 25 de Mateus, nós percebemos que a intenção de Jesus agora é alcançar não somente uma parte do público que está a ouvi-lo. Nessa parábola, nós percebemos que a intenção de Jesus agora é alcançar uma totalidade. E como alcançar o ser humano de forma eficaz e contundente, senão falando dos seus sentimentos, do coração, de suas emoções? Aqui Jesus trata de uma parábola, mas com um pano de fundo muito realista. Jesus estava pregando para as pessoas que estavam no Oriente Médio. E ali havia toda uma cultura judaica em que, quando o noivo ia casar, ele precisava adquirir um contrato, na época, muito caro. E para que o casamento dele fosse válido ou tivesse valia, esse noivo tinha que estar acompanhado de 10 jovens, 10 mancebos. E Jesus fala na parábola de 10 virgens. A intenção é equilibrar o texto e a mensagem. Segundo, 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias.
a evidência do texto não está em declarar que ficará metade, subirá metade. Na verdade, é uma parábola. Nós extrairemos nessa noite do texto aquilo que é revelador para a gente. Mas o número 10 não é por divisão de 5 e 5. O número 10 significa completude, aquilo que é completo. São 10 jovens que seguem o noivo que vai casar. Então 10 virgens também estarão com a noiva. A realidade da história da época é que o casamento ele aconteceria em 2 etapas. A primeira etapa do casamento, senhores e senhoras, consistia em que o noivo preparava o banquete na sua casa. Depois do banquete da casa do noivo sendo preparado, ele iria agora em busca da sua noiva na sua casa. E quando este noivo estivesse chegando perto da casa, havia-se um homem que serviria de locutor e dizia: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então, diante desse fato, diante dessa verdade, é que Jesus imprime no coração de Mateus uma das mais profundas parábolas, que é a das 10 virgens. Ora, nós somos a igreja, e a figura da igreja é uma mulher, é a noiva, porque Cristo é o noivo. Paulo já havia falado em suas epístolas que Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão fracassou. O primeiro Adão casou, mas fracassou. Mas como que Eva surgiu? Eva surgiu justamente do lado. O hebraico aponta para o lado, a tradução é costela, enfim. Mas a grande verdade é que esse primeiro Adão, ele teve que dormir um sono para que Eva fosse formada. E esse segundo Adão também tem uma noiva. Esse segundo Adão é Jesus. Assim como o primeiro Adão teve que dormir para que a sua noiva fosse gerada, esse segundo Adão, que é Cristo, também dormiu o sono da morte. E na cruz do Calvário, a igreja surge do seu sangue salvador. Jesus dormiu durante 3 noites o sono da morte. E a igreja surgiu também do lado desse segundo Adão. Um dos soldados, para testificar que Jesus havia morrido, ele transpassa o lado de Jesus. E quando ele transpassa o lado de Cristo, saía as últimas gotas de sangue. E o corpo é mais composto de água e sai mais água. As últimas gotas de água saem. Jesus entrega o Espírito, dizendo está consumado, fazendo parte dos 7 brados da cruz do Calvário. Mas quando houve um abalo na terra e nos céus, esse mesmo soldado que o transpassou agora tem certeza que aquele homem não era da terra, aquele homem era do céu, que aquele homem era o Cristo Salvador, o Senhor que havia de ser enviado. Ali a igreja surge oficialmente, mas foi na cruz do Calvário que a igreja também já foi pedida em noivado. Nós, quando vamos casar, nos ataviamos com nossas melhores roupas. Jesus, quando pediu a noiva em casamento, ele se despiu. A sua cabeça foi cercada de uma coroa cheia de espinhos. Cada espinho media aproximadamente 8 centímetros. Cada espinho, quando se encravava na sua massa cefálica, causava um choque praticamente 220 volts. Era muita dor, mas ele estava ali por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. Ele é o verdadeiro noivo da igreja. Esse Jesus, sendo noivo, ele também já preparou o banquete na sua casa. Jesus, quando estava na ceia, pregando o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18 do Evangelho de João, no capítulo 18, ele olhou para a sua igreja e disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai já tem morada, porque se não tivesse eu tinha dito que eu ia preparar lugar. O banquete já está preparado. A primeira etapa do casamento já está pronta. Falta agora a segunda parte. Qual é a segunda parte? É esse noivo vir buscar a sua noiva, que é a igreja. O casamento judaico,
não acontecia na casa do noivo, onde foi feito o banquete. O casamento só se iniciava quando o noivo partisse em direção à casa da noiva, mas a noiva saía para se encontrar com o noivo. Veja que revelação é essa. Paulo escreve na sua carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 15, 16, 17 e 18, Paulo diz: dizemos-vos isto pela palavra de Deus, que nós os que estamos vivos não precederemos que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. É essa a revelação. O encontro não vai ser na terra, na casa da noiva. O encontro não vai ser totalmente nos céus, na casa do noivo. O encontro vai ser no percurso, vai ser nos ares. Breve esse céu vai abrir e vai acontecer um dos maiores acontecimentos jamais visto na terra. O maior acontecimento não houve ainda. O maior acontecimento não foi o show dos Rolling Stones. O maior acontecimento não foi o show dos Beatles. O maior acontecimento não foi o Maracanã lotado para assistir os gols de um dito homem que se dizia rei. Não, o maior acontecimento é o casamento, é o arrebatamento da igreja. Paulo, muito inspirado, senhores e senhoras, escrevendo na sua primeira carta aos irmãos de Corinto, capítulo de número 15, verso 51, ele diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados no soar da última trombeta, e convém que esteja morto se ressurja, porque aquilo que é corruptível tem que se revestir de corruptibilidade, aquilo que é mortal tem que se revestir de imortalidade, e quando o que é corruptível se revestir de corruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, se cumprirá a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Este casamento está prestes a acontecer, e nada vai impedir que esse céu se abra e a igreja suba ao encontro do Senhor. Quem tem essa esperança? As virgens tinham lâmpadas. Eram 10 virgens, significando algo que é pleno, que é completo. Jesus prega para um ambiente geográfico totalmente cheio de culturas. A mulher que morava naquela região que Jesus pregava, sendo casada ou não, a cultura da época dizia que ela deveria levar uma lâmpada à altura do queixo. A lâmpada daquela época era formada de um barro, de um vaso, de um prato de barro. O funil ficava de lado, e esse funil ele tinha entrada para o ar e o azeite, pois quanto mais ar e mais azeite, esta lâmpada pegava um fogo maior. Então toda moça, senhora que fosse encontrada nas ruas do Oriente Médio, sem sua lâmpada, levantaria suspeitas: de onde você vem? De onde você vai? Quem está com você? Mas se esta moça carregasse a lâmpada da altura do queixo, ela estava caracterizando, declarando que essa lâmpada está acesa para que a sua face seja vista. Face, rosto é caráter, lâmpada é luz, e quem está em Cristo não está em trevas, está na luz de Cristo. Só gosta de lâmpada apagada, de treva, quem está provavelmente no pecado do mundo, pois quando ele é salvo e colocado na luz, a sua lâmpada está acesa. Mas não somente lâmpada acesa é suficiente, é preciso este fogo estar alto, é preciso que essa luz esteja destacada, porque na época, quando o noivo ia buscar a sua noiva na casa para casar, ele identificava a casa da noiva pelas lâmpadas acesas. A cultura dizia que a noiva colocava lâmpada na porta, lâmpada na janela, e se fosse possível no telhado da casa, pois o noivo identificava a noiva pela luz. Quando Jesus olha para este ambiente, para essa igreja, para esta nave, para esse altar, Jesus não está separando-nos pela posição eclesiástica, pelo tipo de cabelo, pelo tipo de calçado. Quando Jesus olha para nós, Ele está vendo luzes acesas e dizendo: essa é minha igreja, e daqui a pouco eu vou buscá-la para a minha glória.
As 10 virgens, cada uma possui sua lâmpada, é responsabilidade. Carregar a lâmpada é responsabilidade. É a vida ministerial, é a vida espiritual. E essas virgens estão carregando lâmpada cheia de azeite. Até as nécias estão carregando. Só que o texto diz que quando o noivo chega, alguém brada do lado de fora e diz: o noivo chegou. Todas buscam agora restabelecer suas lâmpadas. Como? Derramando azeite para que o fogo volte a pegar de novo ou esteja mais alto. E as virgens nécias clamam dizendo: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As virgens nécias tinham azeite para casar, só não tinha azeite suficiente para esperar o noivo. Neste ambiente que nós estamos, que você e eu consigamos abastecer a nossa lâmpada espiritual. Jesus não disse qual é a hora que ele vem, mas ele sabe. Quando ele se referiu que somente ao Pai sabia e não filho do homem, ele está falando como homem, não como Deus. Mas ele sabe a hora que ele vem. Mas nós, a igreja, deveremos perseverar, porque se a lâmpada estiver com fogo baixo, isso vai ser um prejuízo muito grande. E que se não tiver azeite para reabastecê-la, a coisa vai ficar pior. Que nessa noite nós venhamos reabastecer nossa lâmpada, que esse fogo pegue. Essa igreja, Assembleia de Deus do Campo de Campinas, ela está glorificando a Jesus no fogo. Ela vai andar no fogo e ela vai ser arrebatada no fogo. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Quem crê? Eu estava em uma chácara no Pará e fui pregar. E lá, pastor Samuel, eu tive uma dúvida acerca de cobras. E eu perguntei ao dono da chácara e disse: é verdade que aquela cobra anaconda, ela é igual do filme? O rapaz: não, calma, pastor. A cobra não é também aquele tamanho todo, mas ela pode chegar a 12 metros de comprimento. Eu disse: isso é o Apocalipse. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E ele disse: pastor, essa não é a pior cobra, existe uma cobra pior do que ela. Você vai saber o porquê que eu estou falando isso. E eu disse: qual é essa cobra? É maior então? Ele: não, é muito menor. Ela se chama surucucu de fogo. Eu disse: como assim? Ativei no momento, claro, a mente de pregador e pastor, já tentando fazer um esboço, né? E eu imaginei a cor da cobra e acertei. Não foi revelação, eu imaginei, eu chutei. Essa cobra surucucu de fogo deve ter a cor de fogo, um amarelo queimado com vermelho. Ele acertou, pastor, ela tem essa cor. Mas por que ela é tão perigosa? E ele disse: pastor, porque essa é a única cobra que não tem medo de fogo. Eu: como assim? No livro de Atos, o apóstolo diz que Paulo desembarca em uma ilha chamada Malta, e ele coloca fogo em alguns gravetos e uma víbora foge. Como assim essa cobra não tem medo de fogo? Ele disse: não, ela não tem medo de fogo. Quando ela vê um fogo, ela vai aonde o fogo está, ela entra em busca de apagar o fogo. E ela vai chicotear com a sua cauda o fogo, e ela vai se enrolar no fogo até apagar o fogo. Eu disse: Jesus, volte logo, isso é Apocalipse, meu Deus. Isso não existe, uma cobra que não tem medo de fogo. E naquele momento eu aprendi algo muito, muito interessante. E eu disse: como mata essa cobra? Ele disse: pastor, é muito difícil. E eu, com a minha mente aguçada e pensando, eu disse: eu acho que eu encontrei um método de matar essa cobra. Ele disse: como? Ela apaga fogo pequeno? Apaga. Ele disse: inclusive, pastor, se a gente quiser descobrir que se tem uma perto da gente, é só acender um fogo. Eu disse: não faça churrasco hoje, pelo amor de Jesus. Faça outra coisa. Se acender o fogo, ela aparece? Aparece. Se estiver perto, aparece. E eu disse: mas se o fogo for alto? Ah, pastor, se o fogo for alto, ela vai entrar no fogo, vai tentar apagar o fogo e vai morrer queimada. Eu disse: entendi. Quanto mais fogo na lâmpada, menor é o perigo dessa cobra apagar o fogo. Porque esse tipo de espécie, ela às vezes se camufla em pessoas no meio cristão. O diabo mudou a estratégia. Ele não usa mais aquela estratégia antiga, romana,
de soldados que ameaçavam crentes fora da igreja, iam matar eles por cultuar. Não, o diabo usa a nova ferramenta, ele se infiltra no meio da igreja, e o que ele quer? Apagar fogo de cantor, apagar fogo de pastor, apagar fogo de ovelha, apagar fogo de pregador, apagar fogo de levita. E aí vem essa espécie espiritualizada, até simulando uma conversão, para tentar apagar o fogo das pessoas que estão na igreja, em busca de tirar a sua paz, tirar a sua espiritualidade. E aí é importante você entender isso. A lâmpada não pode ter fogo baixo, ela tem que ter fogo alto, porque de repente corremos perigo com esse tipo de cobra, em tentar apagar nosso fogo. Mas nessa noite está repreendido. Fogo baixo aqui não tem, tem fogo alto. E se essa cobra tentar se meter a apagar fogo de alguém, ela vai ser queimada pelo poder do Espírito de Deus, porque nós temos lâmpada nessa noite, e essa lâmpada está pegando fogo, porque Jesus está incendiando a nossa vida. Fogo baixo é perigo constante. Fogo alto é uma probabilidade de resistência a esse tipo de situação. Na prática, você pode observar que às vezes alguém simula uma conversão e vem para o meio cristão só para apagar o fogo dos outros. De repente um jovem chega para uma jovem e diz: nós podemos ter um relacionamento à base de um test drive. Como assim? Nós fazemos um teste de romance e de amor, ninguém está vendo mesmo. E se der certo, casa. Se não der, cada um para o seu lado. E se o fogo dessa pessoa estiver baixo, vai ser perigo, porque o pecado vai bater na porta. O pecado vai bater na porta e vai dizer: eu sou adultério, eu quero entrar. Mas uma casa que está cheia de fogo, o Espírito Santo vai dizer: aqui você não entra. Por quê? Porque essa casa está cheia da glória de Deus. Esta casa tem fogo de Deus, aqui não entra. Nós ainda pregamos em nossos altares que para casar nós devemos fazer a coisa correta. Nós ainda pregamos contra o pecado em nossas igrejas, pois ninguém pode partir bolo sem antes bater os parabéns. Adultério é adultério, pecado é pecado. Mas nossas lâmpadas nessa noite estão sendo reabastecidas pelo Espírito Santo de Deus. E logo esses céus vai se abrir, e o noivo vai descer, e a igreja vai subir. Quem tem essa esperança? Saiba você que o mundo não tem essa esperança, mas independente deles terem ou não, Jesus vai voltar. Independente do fogo baixo ou fogo alto, Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Por gentileza, fique de pé. Eu posso fazer uma oração, pastor Samuel? Amém. Somente Jesus pode garantir isso em nossas vidas. Talvez o seu fogo espiritual apagou, ou talvez esteja ameaçado de um apagão espiritual. Ou talvez existem pessoas aqui que ainda não tomaram conta, não perceberam que o combustível que te leva até o céu, além da sua fé, é a graça de Deus, a graça salvadora. A porta vai se fechar, a porta da graça tem limite, é graça, mas vai se fechar, e nós estaremos do lado de lá ou do lado de cá. É noite de reabastecer as nossas lâmpadas espirituais. E a pergunta que não quer calar nessa noite é: quem está em nosso meio, que ainda não é cristão, e que deseja, a partir de agora, pegar essa lâmpada espiritual da salvação e caminhar junto conosco para o céu de glória? Você está aqui, amigo do Evangelho, amiga do Evangelho, que ouviu louvores, mensagens, testemunhos brilhantes,
mas que o Espírito Santo tocou na sua vida. E se você quiser fazer uma decisão agora de salvação, porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê, então você está agora sendo convidado a aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas o convite é estendido àqueles que porventura se encontram afastados do Evangelho, enfraqueceram, titubearam na fé, estão com lâmpada nas mãos, mas o fogo está baixo. Jesus está chamando você agora para uma aliança. Jesus está chamando você para um resgate espiritual, porque da forma que você está não vai ficar. Jesus quer restaurar nessa noite. Há uma unção de restauração nesse lugar. Há uma unção de cura que nos chama, que nos atrai. Então o apelo está aberto. Eu quero fazer uma oração por você aqui agora. Se você quiser aceitar Jesus, vem aqui na frente, porque nós queremos orar pela sua vida. Se você quiser reconciliar com Cristo e que sua lâmpada pegue fogo, então vem aqui na frente, que Jesus está restaurando vidas nessa noite. Feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Ao som desse instrumento, Jesus está agindo como sempre agiu neste lugar. Senhor Deus e poderoso Pai, quebra a corrente, Senhor, quebra a algema agora. Ó Espírito da verdade, Espírito da eternidade, é o Senhor que convence do pecado, do juízo e da justiça. Este lugar é seu, Senhor. Nós pedimos uma intervenção divina agora. As almas são tuas, ó Senhor. Ó Espírito Santo, vai nesta nave da igreja, aqui embaixo na galeria. Ó Deus poderoso, rebelde que minaxia, reterebrecalabratomi cominal que mixia, repracandu benel excelde. A glória de Deus está aqui, meu irmão. Vá orando pela sua vida, pela sua casa, porque você vai bater no peito e dizer: eu e minha casa servimos a Deus, que a nossa lâmpada está acesa. Vem aqui na frente, aceita Jesus, reconcilia, porque é noite de salvação. Ó Deus, nós intercedemos pelas vidas, Senhor. Nós ministramos cura nessa noite. Nós ministramos, ó Deus, agora que toda depressão seja repreendida, que toda doença que causa pavor, medo nesse coração, seja agora repreendido em nome de Jesus. Jesus está curando pessoas aqui agora, irmãos. Sinta a glória de Deus. Oh meu Deus, cura agora, Jesus. Cura esses ossos doentes dessa osteoporose. Cura agora, meu Deus, esse caroço na mama. Faz ele sumir agora. Ó meu Senhor, nós queremos ver a Tua glória cada dia nesse lugar, nesse altar consagrado a Ti, nesta igreja, Senhor da glória. Busca, salva, reconcilia, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Ele está reconciliando ou aceitando a fé? Reconciliando? Só um minutinho, o pastor vai orar por você, tá bom? Pastor Samuel, pastor Enoque, você ora por ele. Vamos orar por esses irmãos, esses que estão voltando.